A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Este é o dia da semana em que temos palavras bem arrumadas. É este o apontamento semanal com o Vitorino de Sousa. Cá estamos nós, bem-vindo. Ora, cá estamos novamente. Já em maio? Já estamos em maio. É, sim, e em maio, como maio é o mês de nascimento do Fernando Pessoa, vamos falar outra vez, não agora dos seus heterónimos, mas do próprio. Do dito cujo, Bah, não é? Sim, É o Fernando Pessoa. Ora bem, Fernando Pessoa, porque há 15 dias falámos aqui de um heterónimo dele, Alberto Queiro, mas agora vamos falar do Fernando Pessoa e de uma coisa que nunca falámos, que é os seus amores, supostamente, com uma menina chamada Ofélia Queiroz, que tinha 19 anos quando conheceu aquele que viria a ser, enfim, um dos maiores poetas da língua portuguesa. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que o Fernando Pessoa, ele, com 8, 10 anos por aí, ele foi para a África do Sul com a mãe, porque o padrasto era da Marinha e foi cônsul em Durban, uma cidade da África do Sul. Portanto, ele voltou já com 20, 21 anos por aí. A ideia era inscrever-se na Faculdade de Letras, mas a faculdade não era para ele. Portanto, ele tinha que ganhar dinheiro, não é? Tinha que ganhar dinheiro e, como ele sabia imenso inglês, ele era melhor aluno de inglês do que os próprios sul-africanos, não é? Então ele trabalhava, e sempre trabalhou, não é? Em vários sítios, na Baixa de Lisboa, como tradutor de correspondência. Portanto, quer do inglês, ele também falava francês, não é? Quer do francês do inglês para português, ou vice-versa. Então foi nesse escritório de Lisboa que ele conheceu a Ofélia Queiroz, coitadinha, que tinha só 19 anos e era datilógrafa. Estava lá a escrever à máquina. Sim, não é? Sim. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que um dia, em 1919, numa tarde, aquilo aconteceu que eles estavam os dois lá sozinhos e, pum, faltou a luz. Acabou a luz, não é? E o Fernando Pessoa levantou-se, alisou o casaco, pigarreou, acendeu um candeeiro de petróleo, pegou na mão da jovem e declarou, com a sua timidez, certamente vencida por um ou dois copitos de aguardente, porque ele tinha, além de ser tímido, gostava da pinga, e disse assim: "Oh, querida Ofélia, meço mal os meus versos, careço da arte de medir os meus suspiros, mas acredita que te amo em extremo." Bem, profundo. Profundo. Pois, só que esta coisa foi esta sentença, não, esta declaração de amor, pertence tal e qual à tragédia Hamlet do Shakespeare. E a dama dessa tragédia também se chama Ofélia. Portanto, a Fernando Pessoa foi buscar a declaração do Hamlet, o príncipe da Dinamarca, to be or not to be, etc. Quer dizer, isto realmente, a coisa não começou nada bem, não é? A Ofélia achou graça, e se calhar não se apercebeu de que aquilo não era da autoria do pretendente, não é? A Ofélia achou graça e assim começou um namoro que com o tempo viria a revelar-se xoxo, sem viço, enfesado e murcho. Porquê? Porque o nosso amigo Fernando Pessoa não era homossexual, isso está provado que não era, mas realmente ele é um tipo muito tímido e não parece que as suas pulsões sexuais ou o seu impulso sexual fosse de forma a, digamos, a vencer a timidez e a tirá-lo, vamos dizer assim, a ser mais dinâmico no que toca a contactos com as mulheres e desenvolver relacionamentos. Não, de todo. Não é? Ele era muito tímido e... aliás, o Fernando Pessoa não queria, contrariamente ao que desejava a Ofélia, o Fernando Pessoa não queria que o seu namorico, que não era amorico, era um amor fingido, aquilo era uma coisa completamente platónica, que não tinha graça nenhuma, não queria que a coisa fosse pública. Não é? Ele fez tudo para esconder a coisa. E agora imagina a aflição da pobre da Ofélia, com 19 anos, não é? Quer dizer, que
claro, a Ofélia não tinha diante de si o Fernando Pessoa que nós hoje conhecemos. Ele na altura era um escritor, era um indivíduo que trabalhava num escritório, quer dizer, não tinha 20 e poucos anos, não é? Portanto, nem ele sabia em que é que viria a tornar-se, não é? Portanto, para a Ofélia, o Fernando Pessoa era um colega de trabalho igual a qualquer outro, não é? Mas parece que a menina não sei se apaixonou, mas, enfim, pelo menos resolveu dar um bocadinho de corda àquele atrevimento que o Fernando Pessoa teve, citando a frase do Hamlet da tragédia de Shakespeare, não é? Então, a coisa não avançou. Portanto, ao longo de toda a relação, não houve intimidade de espécie nenhuma. Aquilo limitou-se a cartas. Há um livro com as cartas do Fernando Pessoa à Ofélia, não é? Depois houve um grande interregno e depois a coisa reacendeu-se outra vez, mas não se reacendeu, digamos, com um entusiasmo superior àquele com que tinha havido da primeira vez quando se conheceram. De maneira que há muito ainda a dizer sobre isso, mas uma musiquinha para... Vamos à música. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. Portanto, são este apontamento hoje está de veras curioso. Mas Vitorino falou de amores. Há muito mais, não? Ficou-se por Ofélia. Pois, não há mais ninguém. Pois. Quer dizer, é só a Ofélia e é nestas condições. Sim. É uma coisinha xoxa, sem graça nenhuma. Sim. Não é? Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que, em 1935, com 47 anos, o nosso amigo Fernando Pessoa morreu. Com problemas de fígado, porque o homem realmente, no que toca a beber, tinha lá essa fragilidade, não é? Há aquela célebre frase em que ele foi apanhado a beber um copo de vinho no Martinho da Arcada, em Lisboa. Conhece essa frase? Em que ele diz, fui apanhado em flagrante delito. É muito engraçado. Então, quando ele morreu em 47, claro, ele morreu numa semi-obscuridade, quer dizer, mesmo quando morreu já com 47 anos, não era o Fernando Pessoa que nós hoje, com a projeção que nós hoje conhecemos. Não é? Então, a Ofélia, digamos, no velório, nós imaginamos, não é? Ficou alguns momentos a sós com o corpo do homem, que provavelmente amara, porque não há grande certeza, mas parece que sim. Ela, pelo menos, sentiu algum afeto por ele. O Fernando Pessoa devia ser um tipo muito carismático, não? Muito interessante de se conversar, porque tinha uma cultura extraordinária, etc. E sussurrou-lhe ao ouvido o que nunca tivera coragem de lhe dizer em vida. Quer dizer, vamos imaginar, não é? Agora, o que é que ela disse? A gente não sabe, porque ninguém ouviu. Ela sussurrou ao ouvido, se calhar mandou-o dar uma grandíssima volta, se não outras coisas piores. Tá? Então, o que é que aconteceu? Era praticamente impossível para a Ofélia, que tinha 19 anos quando conheceu o poeta, amar a quantidade de homens, ou seja, heterónimos, contam 127, ao mesmo tempo. Era impossível, não é? Que aquilo devia ser uma complicação tremenda. E ela saber com quem é que no dia-a-dia se deparava, com qual deles. Pois, exato. Aliás, isso é verdade, não é? Nas cartas, ela sabia... Tudo leva a crer que ela sabia já de alguns dos heterónimos, e ela diz que hoje não estive com o Fernando Pessoa, estive com o Álvaro de Cama, ok? Porque, bem, convém dizer que o Fernando Pessoa não era louco, evidentemente, mas viveu toda a vida preocupado, muito preocupado, e investigou a cena da loucura, porque ele tinha uma avó que tinha morrido louca, e portanto... ao reconhecer dentro dele toda aquela confusão, aquela profusão de gente a falar tudo ao mesmo tempo, etc., quer dizer, é provável que em alguns momentos mais dramáticos, não, ele tenha pensado que, bom, ainda não estou louco, mas vou enlouquecer, não é verdade? Portanto, a Ofélia tinha certamente muitos problemas, e teria que ter uma paciência infinita
para aturar estas oscilações, nunca saber com quem é que ia estar se eventualmente se fossem encontrar no café, não é? Porque eles não consta que tenham ido ao cinema ou ao baile, aquilo era o cafezito bom. Então aconteceu que há aqui uma frase, além de que demonstra bem, digamos, a parte o distanciamento e às vezes a frieza do Fernando Pessoa, porque lá às tantas o Fernando Pessoa escreveu uma quadra para a Ofélia que diz assim: Ofélia de olhar cinzento e de alma a escorrer saudades, olha, vai para um convento de frades. Quer dizer, claro, isto é uma coisa. Não se pode imaginar uma coisa mais antirromântica do que isto. A senhora, se calhar, apaixonadíssima, e ele diz: olha, assim como quem diz, já que eu não tenho meio de ter uma relação contigo, vai, mas é para um convento de frades. Que estás morta de saudades, então vai para um convento de frades. Quer dizer, isto é uma coisa terrível. Não há mulher que resista a uma coisa desta. Completamente. Isso é arrasadora. Então, todas estas coisas acabaram por vir a público bastante mais tarde, porque quem tem a responsabilidade desta divulgação foi um outro poeta chamado Carlos Queiroz, que era sobrinho da Ofélia. Tem o mesmo apelido, não é? Era sobrinho da Ofélia e que mais tarde teve a ousadia de publicar isto numa revista Presença, que era uma revista que saiu em Coimbra. E já o Fernando não era vivo, evidentemente. E que, portanto, fez algumas revelações, não é? Com base porque eles deviam se conhecer, certamente, não é? Mas, essencialmente, com base nas cartas que eles trocaram entre si e que hoje estão reunidas num volume muito interessante, que o ouvinte poderá ler, pesquisando cartas de Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz. Tá? E, portanto, o que aconteceu foi... O que é que aconteceu a Ofélia? Afinal de contas, não é? Portanto, o Fernando Pessoa, nesta altura, já morrera, o Carlos Queiroz também não iria durar muito mais, e, portanto, deste trio restou apenas a Ofélia. E a Ofélia, entretanto, em 1938, ou seja, 3 anos depois do Fernando ter morrido, ela casou com um senhor chamado Augusto Soares, que estava ligado ao teatro e ao cinema, na Tobis, etc. E viveu com esse senhor, foi casada com esse senhor. E então só na década de 1980, imagina, não é? Imagina, ela salta de casa em 38 e só nos anos 80, já com uma perfeita idade, evidentemente, numa entrevista que ela deu, é que ela revelaria pormenores deste amor tão estranho, não é? Bem digno do Fernando Pessoa, porque mais estranho que o Fernando Pessoa a gente não pode imaginar, não é? Eu suponho, não tenho a certeza, que esta entrevista com a Ofélia, eu não pesquisei, confesso, mas hei de pesquisar se eventualmente há algum registro, vídeo ou em filme desta entrevista, porque deve ser realmente... Bem, para já, para a gente conhecer a Ofélia. Sim, para ter a noção. Mesmo não é? que não seja no Em auge. 1980 já havia televisão, já havia vídeo, já havia essas coisas todas, e, portanto, eu não acredito que, sabendo a cadeia de televisão, ou quem foi que fez o filme, quem era a Ofélia, que não tivesse registado isso em imagem, quer dizer, não acredito. Mas confesso que não pesquisei, mas vou pesquisar e pode ser que certamente encontraremos lá mais coisas interessantes acerca deste amor fingido, deste amor platónico. Das declarações da própria, não é? Exatamente, porque é a única que na altura, em 80, né? A única que restava que conheceu o homem, não é? Exato, que bem. Que boa proposta hoje, sim senhor, Leitorino. Bem, até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia.